Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui da Taxus. Nós vamos falar um pouco sobre estratégia de preço, e você utilizar uma marca relacionada a um preço mais baixo. Será que realmente vale a pena? Então vamos pensar no caso típico que nós temos no mercado. Por exemplo, nós temos hoje a Cacau Show, que é uma marca que desde o começo se posicionou com um preço mais baixo. E realmente eu considero um produto de qualidade com um preço bem acessível. Isso, de uma certa forma, bateu de frente com algumas marcas que já estavam consolidadas no mercado, como, por exemplo, a própria Copenhague, que viu, por exemplo, uma grande ameaça. E óbvio, né? Pensa, se você somente pensar na questão de comparação de chocolate, vamos imaginar, por exemplo, que o sabor do chocolate ele seja condizente, por exemplo, entre um e outro, aí você tem uma marca onde você tem um preço muito mais baixo. Consequentemente, essa marca tem condições de ter melhores resultados frente àquela marca que tem um preço mais premium. Então, aquela marca com preço mais premium, ela tem que ter outros atributos. Eu costumo dizer que quem compra um produto da Copenhague, ele normalmente não compra para si mesmo, ele compra para dar de presente. Então, na verdade, ele transformou um chocolate num presente para ele poder dar. Por quê? Porque imagine, por exemplo, a pessoa ganha um chocolate da Copenhague, uma caixa de chocolate da Copenhague. Aquilo para ela é bem interessante, é tal como ganhar uma roupa, até como ganhar, talvez até para uma mulher, até um buquê de flores, por exemplo, porque a Copenhague ela tem um apelo muito forte nessa questão do preço, do poder da marca, que ele constrói esse poder da marca em cima da mente dos consumidores. E aí que entra as marcas com os preços mais baixos. E a própria Copenhague, por exemplo, ela fez uma estratégia para poder criar uma submarca onde não ficasse diretamente relacionada com a Copenhague para poder concorrer diretamente com uma marca como a Cacau Show. A pergunta que surge é, será que para nós compensa nós sairmos de uma marca premium e trabalharmos com uma marca de preço mais baixo, ou compensa nós nos posicionarmos exatamente com uma marca de preço mais baixo? Bem, nós temos que considerar alguns fatores em relação à estratégia de negócio nesse sentido. Um dos fatores é que quanto menos valor agregado você tem à marca e, consequentemente, menor preço você tem, você vai ter que vender muito mais para que você possa ter uma margem de lucratividade. Então, vamos imaginar, por exemplo, que se a Copenhague gasta R$50 para fazer uma caixa de bombom e ela vende por R$100 e a Cacau Show gasta R$30 para fazer a mesma caixa de bombom, só que com alguns diferentes atributos lá que ela utiliza no bombom, só que ela vende a R$40, então a margem de R$10 de um, a margem de outro, acho que eu falei 50 e 100, né? Então a margem de um é 50, ou seja, 100% em cima. Então, consequentemente, as margens são completamente diferentes. Então essa empresa aqui vai ter que girar muito mais do que essa empresa que tem um preço premium. Quanto mais você baratear o preço do seu produto, consequentemente, você vai ter que girar mais para poder ter a mesma quantidade de lucro necessário. Outro fator que tem que levar em consideração também é o seguinte, que à medida que você pegar uma marca e você jogar ela para um preço baixo, você não consegue mais voltar essa marca para um preço premium. Você vai ter que fazer todo um trabalho reverso que não é muito simples assim. Haja vista o que nós vimos que aconteceu, por exemplo, com as Havaianas, que há anos atrás elas eram reconhecidamente uma marca popular. E hoje elas são uma marca premium, mas qual foi o processo de construção disso tudo? Será que foi simples assim? Não foi simples assim. Foi muito penoso. Eles investiram muito em marketing, investiram muito em valor agregado, ou seja, a Havaianas não é somente um chinelo, é muito mais do que um chinelo. Hoje você tem muito mais coisas, muito mais modelos, mais qualidade ainda, mais valor agregado, tem as lojas próprias que eles criaram, ou seja, tem muita coisa envolvida para poder transformar um chinelo em algo muito mais do que um chinelo. Isso não acontece diferente com outras marcas. Nós temos aí o que acontece, por exemplo, com café, onde você tem boutiques de café específico de algumas marcas que criaram suas próprias boutiques para poder, de uma certa forma, agregar mais valor às cápsulas de café, porque simplesmente se forem vender somente cápsulas de café, não teriam valor agregado. Mas o que a Cacau Show conseguiu fazer? Eles conseguiram fazer algo muito mágico, porque eles conseguiram ter um posicionamento de uma marca com preço baixo, com qualidade, e ainda assim conseguiram criar um tipo de marca onde eles conseguem, por exemplo, dar ao cliente uma sensação de que está recebendo um produto que não é visto como um produto de baixa visibilidade de marca. Ou seja, se eu der para alguém
um produto da Cacau Show como presente, uma caixa de bombons, alguma coisa que eu der, a pessoa não vai se sentir, por exemplo, como se estivesse ganhando, por exemplo, um chocolate da Nestlé, uma caixa de bombons sortidos da Nestlé ou da Garoto, por exemplo. O apelo é diferente. E quando você olha, por exemplo, o comparativo de preço até, você vê que é bem interessante. Quando você vê que tem ali um apelo, como, por exemplo, uma caixa de bombons Garoto, tem aqui a Cacau Show e tem lá em cima uma Copenhague, por exemplo. Ou seja, realmente eles conseguiram fazer uma estratégia muito interessante de marca no mercado. Agora, olhando todo esse benchmark de mercado, olhando tudo isso que eles fizeram, trazer tudo isso para o nosso mercado não é uma coisa tão simples assim, porque estratégia de preço ela está diretamente relacionada à percepção do nosso consumidor, do nosso cliente, do mercado que nós atendemos efetivamente, está diretamente relacionada aos nossos resultados financeiros, porque a nossa estratégia de preço ela tem que estar atrelada a todo o negócio como todo, para ter o barateamento de preço se você trabalhar com preço baixo, ou para valor agregado, que envolve talvez embalagem, que envolve uma série de outros fatores, muitas vezes intangíveis que você cria com a marca, e aí você tem que ter todo um processo de estratégia para que as coisas efetivamente deem certo. Então nós temos efetivamente que tirar o chapéu para a Copenhague por tudo aquilo que eles conseguiram construir em relação à marca, à empresa, à estratégia de valor para o mercado. E aí é muito importante nós olharmos o que essas grandes empresas fazem para poder pensar no nosso próprio negócio. E a dica que eu quero deixar para você é que você observe as marcas no mercado. O que elas fazem? Leia um pouco mais sobre elas. A Cacau Show mesmo tem um livro que fala especificamente sobre a história dela. Você tem vídeos na internet onde o seu fundador fala sobre a história dele, fala como é que ele começou, o que ele fez, a estratégia que ele utilizou e tudo mais. Claro que você não vai fazer uma Cacau Show, mas você pode fazer a sua empresa de sucesso escolhendo uma estratégia de preço bem adequada para o seu mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessa aula, dessa discussão sobre benchmark de mercado, para que você possa então ter melhores resultados. E saiba que aqui na Tax você encontra um conteúdo de altíssima qualidade para o seu negócio próprio. Sucesso, deixa o seu like aqui e volte aqui amanhã que eu vou te dar um novo vídeo para você.